Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente? Porra, aproximadamente é uma palavra tão gostosa na questão de física. O menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Ok. Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet. E eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade. Então, acompanha aí o vídeo, entende bonitinho. A gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI. Então, e curte o resto da playlist também, que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau. Bom proveito e bons estudos. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e para o ângulo de disparo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. E ele sabe que a bala disparada anteriormente, né, com θ igual a 53, passou tangenciando o ponto. No jogo, G vale 10, aí te dá os senos e os cossenos, beleza? E quer saber, então, o seguinte, né? Qual que é o menor valor de velocidade para poder fazer aquilo ali. Então, vamos lá, gente. É difícil ter uma questão com nível de dificuldade 800, viu? 820, tá? 824 é, tipo, difícil pra porra, beleza? E olha o salto de diferença de TRI da penúltima questão para a última. Foi de 712 para 820. Normalmente não dá estudo não, viu? Essa questão, ela foi uma cacetada. Cacetada. Ô, Breno, e aí, o que eu faço com uma dessa na prova? Marca assim, ó. Escreve nela assim, ó. Questão DPK. O que é DPK? Difícil pra caralho. Aí você pula ela e deixa lá pro final se sobrar tempo. Se não sobrar, tem um monte de questão de boinha pra você fazer, sacou? DPK, difícil pra caralho, é a última que você vai tentar fazer se sobrar tempo. Então vamos lá. Você tem essa distância horizontal de 100 metros do ponto A até o B. Fala que o negócio dá uma tangenciada aqui, ok? E que a altura do ponto B é 35 metros. Peguei tudo certinho? Deixa eu ver, peguei os dados certinhos? Peguei. Né? Aqui era 10, mas nem precisa desse 10, tá? E aí, assim, fala que passa tangenciando ali o ponto B e tal, né? Mas essa informação de tangenciar o ponto B nem é tão útil, assim, dá para resolver sem ela. E tem várias formas de resolver essa questão, tá? Eu vou falar a que eu acho que é a mais legal, que é o seguinte. Tangenciar o ponto B, gente, pode ser tanto fazer isso daqui, quanto fazer, por exemplo, isso daqui, né? Não dá para saber. Uma certeza que você pode ter é nada afirma que esse ponto P aqui é o ponto mais alto, tá? Não é necessariamente o ponto mais alto. O que a gente sabe é que vai passar esfregando aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente sabe que nesse tipo de movimento, a primeira coisa que a gente faz é decompor a velocidade, né? Para analisar tudo separado, ok? A velocidade no eixo X, né? Ela vai estar aqui. E ela é importante porque nesse eixo você tem um movimento uniforme. E a velocidade no eixo Y, que é essa daqui, ela é importante porque nesse eixo você tem um movimento uniformemente variado. Então o jeito clássico de resolver esses problemas é a gente fazendo o quê? A decomposição dele, analisando o movimento uniforme na horizontal e o movimento uniformemente variado na vertical, tá? Lembrando que o Vx, ó, ele é o cateto adjacente ao θ, né? Juntinho do θ. Ou seja, o Vx vai valer V0 vezes o cosseno ali do ângulo θ. E o V0y, né? Que é isso daqui, ó, é o oposto ao θ. Então ele vai ser V0 vezes seno de θ, né? Quem tá oposto, quem tá lá do outro lado, fica sem o θ, sacou? Ok. Aí o que a gente pode fazer? Vamos ver com os dados que a gente tem o que dá para desembolar aqui de resultado, tá? O que dá para a gente fazer. Vamos começar analisando o movimento mais simples. Qual que é o mais simples? O horizontal. Por quê? Porque ele é um MUV. Então vamos analisar ele aqui, ó. Bem, analisando o movimento horizontal, que é um MU, né? Eu posso afirmar o seguinte: que a distância percorrida na horizontal tem que ser a velocidade inicial na horizontal vezes o tempo de voo.
A distância percorrida na horizontal até chegar no ponto B está marcada, 120 metros, né? E a velocidade horizontal, eu não sei exatamente o valor dela, mas eu tenho como calcular com esses dados aqui, ó. Então vamos calcular ela para ver o que a gente consegue tirar de informação. Bem, o V0x ele vai valer V0, né? Eu não sei quanto que vale também, que é o que eu quero inclusive saber, vezes o cosseno de θ. Quanto que ele me disse que é o cosseno de θ? 0,6, né? Então é V0 vezes 0,6. Ah, beleza. Então vai ficar 0,6 vezes o V0 vezes o tempo. Beleza? Ok. 120 dividido por 0,6 é o meu tempo, tá? É a minha velocidade vezes o meu tempo, na verdade. Ok? Passa esse 0,6 dividindo aqui, isso aqui vai dar 200. Então fica assim, ó. 200 é igual a V0 vezes T. Breno, que V0? Esse é o V0 total, beleza? E aí é o seguinte, separa e olha assim, bicho, como é que eu vou fazer para resolver uma equação com duas incógnitas? Gente, só tem um jeito de você resolver uma equação com duas incógnitas, achando outra equação com as mesmas incógnitas. E como que eu vou fazer isso? Uai, o jeito vai ser o seguinte, né? Se eu já analisei o movimento horizontal, agora eu vou ter que analisar o movimento vertical, tá? Eu vou ter que analisar o movimento vertical. Então vamos lá. Analisando aqui o movimento vertical, o que que eu vou ter, né? Vamos lá. Movimento vertical. Ele é um MUV, tá? Só que a distância percorrida no movimento vertical, né, o deslocamento no movimento vertical, ele não vai ser de 120 metros. Ele vai ser de quanto? Ele vai ser de 35, tá? Eu posso escrever até a equação horária, se eu quiser, aqui da posição. Posso escrever assim, ó, ver se acompanha. A posição vertical que eu quero que esse cara esteja, que é a posição 35, tem que ser a posição inicial que ele estava, mais V0y vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A posição que eu quero que esse cara chegue é a posição 35 metros. A posição inicial é 0, mais V0y. Breno, quem é V0y? V0y vai valer V0, o seno de θ, né, que é para o V0y, ele vale 0,8, tá? Então fica V0 vezes 0,8. Então vai ficar V0y, que é 0,8 vezes V0 vezes o tempo, mais a metade da aceleração, que é menos 10 vezes o tempo ao quadrado. Breno, por que você pôs menos 10, né? Porque se eu considerei que o V0x que está para cima é positivo, a gravidade que está para baixo é negativa. E resolve esse trem aqui, beleza? Agora resolve esse negócio, tá? Substituição que eu fiz, no lugar do V0y eu botei 0,8 V0, beleza? No lugar da aceleração eu coloquei menos 10. Agora é pau na conta aqui. Ó, vai ficar o seguinte... 35 é igual a 0,8 vezes V0 vezes T menos 5 vezes T ao quadrado. Beleza, cheguei numa equação que tem a mesma incógnita de antes, que é o V0T, né? Então, no lugar desse V0T aqui, o que eu vou colocar? 200. Beleza? 35 é igual a 0,8 vezes, no lugar de V0T eu coloco 200 menos 5 vezes T ao quadrado. 35 vai ser igual a 0,8 vezes 200 é 160. Isso é igual a menos 5 vezes T ao quadrado. Então a gente vai conseguir descobrir o tempo que vai demorar para ele chegar lá, né? Eu vou descobrir que 5 vezes o tempo ao quadrado é 125. Então o tempo ao quadrado é 25. Ou seja, o tempo é 5 segundos. O tempo vai ser 5 segundos. Beleza, Breno, foi isso que ele pediu? Não foi não, ele pediu a velocidade, né? Você consegue descobrir o valor dessa velocidade aqui. Como? Você sabe ela aqui em função do tempo, né? 200 é o valor dessa velocidade vezes o tempo, que a gente descobriu que vale 5, né? Então, o V0 vai valer 40 metros por segundo. Vou dar umas dicas aqui sobre essas questões, tá?
Essa daqui é difícil pra caramba. O TRI dela é altíssimo. 25% de acerto. Brena, acertar demais, né? Como é que acertaram isso tudo? Ô, gente, chutaram. Isso é chute. Tá? Isso é chute. Ô, gente, esse tipo de questão é para bater o olho, viu que é difícil, marca lá, ó, DPK, difícil pra caralho, deixa pro final e seja o que Deus quiser. Se der tempo, faça, se não der, chuta. O que não pode acontecer é você agarrar numa questão dessa, vai que ela tá no início da sua prova, né? E não conseguir passar por uma questão dessa daqui e resolver com calma. Beleza? A estratégia de prova, ela vem o quê? Ela vem para isso, tá? Então, o que que pega? É essencial ter contato com questão difícil para você saber identificar e criar uma estratégia de prova. Se você não tem isso ainda, tá? Tem que desenvolver. E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais o meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.